Ok, então vamos seguir com o tratamento do assunto de hoje. Então, falando sobre liberdade cristã. Se você observou na, no cartazinho que a gente já divulgou do programa, já tem um subtítulo sugestivo ali, quando fala sobre liberdade cristã. Liberdade de quê? Liberdade para quê? Quando a gente está estudando o tema da liberdade cristã, esses aspectos estão sempre voltando, estão sempre sendo estudados, porque acho que de maneira geral, se você comenta sobre o assunto liberdade cristã, parece uma coisa que as pessoas logo pensam em liberdade para beber, liberdade para ir a shows de bandas seculares, de ir a cinema, liberdade para jogar futebol. Assim, essas coisas com certeza estão inseridas dentro do assunto, hein? Mas será que essas coisas são realmente as primeiras coisas que nós deveríamos pensar quando o assunto é liberdade cristã? Por isso esse subtítulo é sugestivo, porque ele já nos aponta numa direção, hein? Para nós começarmos na direção certa. E quando nós falamos de liberdade, então pensamos liberdade, libertação. É uma palavra que está opostamente relacionada com a palavra escravidão, aprisionamento. Então, quem se livra, quem se liberta de alguma coisa que estava aprendendo. Então, você pode aplicar isso realmente em uma circunstância bem variada. Você pode partir de coisas bem pequenas. Eu estava preso a um vício, fui liberto daquele vício. Estava preso a um erro e me libertei daquele erro. Estava preso a um pecado, me libertei daquele pecado. Então, eu estava preso a certos costumes que eram rudimentos de homens, e eu fui liberto daqueles rudimentos de homens. Então, pensando sobre liberdade, de fato devemos ter essa relação. Liberdade de quê? Libertos de quê? Então, começando desse aspecto de libertar de quê, mas ao mesmo tempo compreendendo que a liberdade não é para o nada, para o vazio. Você não sai da prisão, não é liberto de uma prisão para o nada, hein? Você é liberto de uma prisão para a liberdade que você não tinha lá dentro. Então, todas aquelas privações de dentro da prisão, quando você está fora, então você pode usufruir daquelas liberdades que você não tinha enquanto você estava na prisão, porque ali há uma limitação da liberdade. Então, o ponto de partida fundamental quando tratamos do aspecto da liberdade cristã é liberdade de quê? Liberdade do domínio do pecado e do diabo. Isso está no fundamento, isso está na base de toda a avaliação da liberdade. Precisamos realmente partir desse ponto de partida. Nós precisamos compreender que, como seres humanos caídos, a raça humana inteira, ela foi escravizada pela sua própria natureza, que se tornou corrompida a partir do Éden, na queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e que é aproveitada por Satanás, que, tomando-se de ocasião por causa dessas inclinações da nossa velha natureza, Satanás coloca todo tipo de obstáculo, coloca todo tipo de tentação, de engodo, de atração para potencializar o pecado que já está em nós. Então, nesse sentido, nós podemos falar sobre os inimigos externos, o diabo e o mundo igualmente caído no pecado, mas também não podemos negligenciar e esquecer que nós mesmos, a nossa própria natureza humana, ela é corrompida, ela precisa realmente de uma libertação. Então, a primeira libertação que nós provamos é de nós mesmos, hein? A libertação do nosso ser, da escravidão, do pecado e do diabo. Nós, por causa
da condenação, por causa dos nossos pecados, nós estávamos debaixo de condenação. A condenação é uma consequência direta de nossa rebelião contra Deus. Nós pecamos contra Deus. Como resultado dessa rebelião contra Deus, nós experimentamos a corrupção em nossa própria natureza, mas também nos colocamos debaixo de juízo e condenação como justa retribuição por causa dos nossos pecados. Então, libertação é libertação daqui, dessa escravidão no pecado e também da servidão ao diabo. E nós sabemos que a libertação do poder, do domínio do pecado e do diabo não é alcançável pelos esforços humanos. O homem não pode fazer boas obras, o homem não pode simplesmente decidir não pecar mais, o homem não pode escolher um caminho oposto ao caminho que a sua natureza humana lhe impõe no pecado. O homem não consegue, simplesmente não consegue. É uma realidade dura que ele precisa enfrentar, e quanto mais cedo ele reconhece e enfrenta essa realidade, mais cedo ele vai encontrar a resposta e a solução para essa vida de escravidão no pecado que é Cristo. Então, a nossa libertação tem um agente, é Cristo. Nós somos libertos por Cristo. Somente Cristo pode nos remover de debaixo dessa maldição que é o aprisionamento dos nossos pecados e de Satanás. Somente para deixar claro que quando falamos sobre libertação do domínio do pecado, isso não significa uma libertação da presença do pecado, né? O pecado continua presente em nossa natureza, mas pela graça de Deus e mediante a obra do Espírito Santo em nós provamos não mais um domínio, uma escravidão nesses vícios do pecado, mas nós provamos a libertação de Cristo para viver a novidade de Cristo. E, por meio da graça de Deus, no domínio do Espírito Santo, esses pecados não dominam mais a nossa vida, embora eles sempre estarão presentes, incomodando até o dia final. Mas eles não, pelo poder de Cristo que nós desfrutamos, eles não podem mais dominar a nossa vida. Nós não pertencemos mais ao pecado e ao diabo, nós pertencemos a Cristo. Outra coisa é que Cristo nos liberta não apenas do domínio do pecado, mas da condenação do pecado. Por causa dos nossos pecados, nós estávamos condenados à perdição eterna. E Cristo, por meio de sua obra redentiva na cruz do Calvário, com o seu sangue precioso derramado na cruz em nosso favor, ele nos redime dos nossos pecados. Ele nos liberta da condenação do pecado. Ele apaga a condenação. Cristo, por meio da sua obediência e do sacrifício, ele alcançou para nós o inalcançável, a obediência à palavra de Deus, mas ele também suportou por nós o castigo que nós não poderíamos suportar. E assim, ele alcançou a justiça por sua obediência e nos livrou do castigo. De tal maneira que nós somos agora recebidos como filhos da parte de Deus, provamos dessa comunhão com Deus por causa da obra expiatória do Salvador Jesus Cristo. E assim nós nos tornamos livres da condenação. Não estamos mais debaixo de condenação, não temos mais temor, não temos mais medo. Nós somos livres da condenação que pairava sobre nós. E também começamos a experimentar essa novidade de vida em que o pecado não é mais o nosso Senhor, o nosso dono, nosso dominador. O nosso dominador agora é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é nesse sentido que libertação de quê? Do pecado, do diabo, do domínio deles, mas para que nós não fomos libertos do pecado e do diabo para viver no nada, de jeito nenhum. Nós fomos libertados com um propósito. Então nós fomos libertados
do domínio do pecado e do diabo, mas para servir a Cristo. O apóstolo Paulo, ele na primeira carta aos Coríntios, ele menciona isso, no capítulo 9, versículo 21, ele diz assim: aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, ao ser liberto do domínio do pecado e do diabo, e um outro aspecto que eu vou acrescentar aqui, que é também da lei, Paulo não fala como se ele agora estivesse, a liberdade consistisse em não ter nenhuma lei sobre ele, né? Mas ele logo informa que ele não está mais debaixo aqui dessas leis para estar debaixo da lei de Cristo. Então, é até um outro aspecto, que é o aspecto que o apóstolo Paulo está tratando, que é o aspecto da liberdade das exigências da lei de Moisés. A lei de Moisés impunha certas exigências para que alguém se tornasse aceitável diante de Deus, agradável a Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o Evangelho estava sendo processado e anunciando o Messias Salvador que viria, que purificaria de vez o pecado do seu povo por meio do seu sangue precioso, que era ensinado nos sacrifícios sangrentos, cruentos do Antigo Testamento. Mas também os crentes no Antigo Testamento, para que eles pudessem ser aceitáveis diante de Deus e, por exemplo, para que eles pudessem ter acesso ao templo para oferecer os sacrifícios, eles precisavam estar ritualmente puros. Então, eles só podiam ser aceitos por Deus se eles estivessem ritualmente puros. Então, existia uma série de exigências que deveria ser cumprido pelos filhos de Deus no Antigo Testamento. Nesse sentido, o apóstolo Paulo vai dizer também que nós estamos livres, né? Nós experimentamos essa liberdade da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés para ter de obedecer às suas demandas, mas nós estamos livres para ficar agora debaixo da lei de Cristo, porque Cristo é o cumprimento da lei. Gálatas 10, Romanos 10, versículo 4, Jesus também já havia, ele mesmo, dito isso em Mateus capítulo 5, versículo 17. Né? Eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Então, nós experimentamos essa libertação do domínio do pecado, do domínio do diabo, e também essa libertação das demandas da lei para ser agradável a Deus, para agora, por meio de Cristo, nós alcançarmos essa libertação, e não uma libertação para ficar vagando no mundo sem um senhorio, mas nós somos libertos do domínio do pecado, do diabo, das demandas da lei, para nós agora termos Cristo como nosso único e Senhor absoluto. Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Quero explorar a partir de agora um pouquinho mais esses aspectos da liberdade cristã. Nós, como crentes, fomos chamados para sermos livres. Nós fomos chamados à liberdade. Essa liberdade, a liberdade de não estar mais debaixo do domínio do diabo, do domínio de pecado, não mais debaixo da lei, mas a liberdade para Cristo, para servir a Cristo, como o apóstolo Paulo fala aqui, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas sede antes servos um dos outros pelo amor. Então, nós fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus, a fim de que nós possamos servi-lo.
e também aos outros nessa liberdade. 1 Coríntios, capítulo 10, é uma passagem também bem interessante, é um dos textos que Paulo vai falar sobre liberdade, particularmente os versículos finais, versículos 23 a 33, o apóstolo Paulo ensina nessa passagem que essa liberdade que nós desfrutamos em Cristo Jesus não é para buscar o nosso próprio interesse, como ele já havia dito lá em Gálatas 5,13, é liberdade para servir, né? Não é liberdade para viver o seu próprio interesse, porque, veja, isso não faria sentido. Se você era escravo do pecado, se você era escravo do diabo, se você estava debaixo das demandas da lei, então veja, você estava debaixo dessas obrigações que tornava a obediência a Cristo muito difícil. Então, se você é liberto dessas coisas, para então você fazer a sua própria vontade, isso não muda nada, hein? Porque isso, os seus pecados já falam sobre isso. Ser escravo do pecado já é ser escravo da sua própria vontade. Então, não faz sentido um tipo de libertação para então achar que agora é a sua vontade que deve prevalecer e você pode fazer tudo o que quer. Isso, de fato, está falando contra a liberdade, na verdade. Então, liberdade, de fato, é liberdade para servir aquele que libertou você. Então, liberdade do pecado para a vida de santidade em Cristo, liberdade do domínio do diabo para o senhorio de Cristo, liberdade das demandas da lei para a obediência evangélica à lei que Cristo agora dá aos crentes. Então, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 10 está falando sobre o uso da liberdade não para o interesse próprio, mas principalmente visando o meu próximo. Veja o versículo 28 e 29, diz assim: porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais por causa daquele que vos adverti, por causa da consciência. Consciência, digo, não da tua própria mente, mas a do outro. Pois que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Então, fala sobre o cuidado com o próximo. Então, a minha liberdade, ela deve visar não o meu próprio interesse, mas deve visar a glória de Deus e deve visar o bem do meu próximo. No versículo 31, complementa isso para dizer que, de fato, o objetivo dessa libertação é o bem do próximo e também a Deus, como nós aprendemos nos 2 grandes mandamentos que Jesus ensinou e que resume os 10 mandamentos. Né? Em Mateus 22, 37, 40, Jesus ensinou que os 2 grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. No versículo 31, o apóstolo Paulo ensina aqui: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, não é buscando o meu próprio interesse, mas buscando o interesse do próximo e a glória de Deus. Outro texto que Paulo vai abordar a liberdade cristã é Romanos 14, né? Um texto bem conhecido, muito usado acerca da liberdade cristã. Nesse capítulo 14, o apóstolo Paulo ensina que aquele que está experimentando liberdade em Cristo Jesus, está provando da força dessa liberdade, que não está mais preso aos rudimentos do mundo, não está mais preso à lei de Moisés, experimentou libertação do domínio do pecado, experimentou libertação do domínio do diabo, essa força que os crentes provam, não provam de si mesmo, mas em Cristo Jesus, e não provam para si mesmo, mas para Cristo Jesus. Por essa razão mesmo, esses que se julgam fortes, que provam dessa libertação e que agora reconhecem que tem liberdade em Cristo Jesus, que está livre do domínio do pecado, do diabo e da lei, Paulo vai ensinar aqui no capítulo 14 que ele recebe essa graça de Deus para viver a força dessa liberdade, não para si mesmo, mas
para ser paciente e para ajudar aqueles que ele julga que é fraco na fé, que não tem a mesma força que ele tem, que não prova a força dessa libertação, dessa liberdade, assim como ele. Então, o que se julga forte deve ser capaz de suportar a fraqueza dos fracos. Paulo vai tratar isso de vários aspectos aqui nesse capítulo 14. Então, quando nós pensamos sobre essa liberdade cristã, então, Cristo nos libertou. Agora nós somos livres. Então, qual é o campo de abrangência dessa liberdade? O campo de abrangência, nós já vimos aqui no capítulo 14 também, em 1 Coríntios 10, é a consciência. Então, no campo da consciência, nós falamos sobre uma mudança de senhorio. Não é que no campo da consciência o homem foi libertado do domínio do diabo, do pecado, para ter uma consciência completamente livre para fazer o que ele quer. Como eu já disse, isso não seria verdadeira libertação. Mas, no campo da consciência, nós realmente dizemos que o Senhor é o Senhor da minha consciência. Como cristão, nós dizemos isso. Eu acho que todo cristão vai dizer isso. O Cristo é o Senhor da minha consciência. Eu fui liberto dos meus pecados, fui liberto do domínio do diabo para Cristo. Portanto, Cristo é o Senhor da minha consciência. Muitas vezes as pessoas estão dizendo isso para não aceitar que qualquer interferência possa realmente colocar sobre ele qualquer peso de responsabilidade. Então, a maneira como ele tem para tentar refutar qualquer tentativa de impor sobre ele obrigações é que ele é livre e o único Senhor da sua consciência é Cristo. E o que é uma verdade, nós já temos dito isso desde o começo desse programa. Agora, a pergunta que vem logo em seguida a essa, quem é o Senhor da sua consciência? A pergunta que vem em seguida, depois de ter respondido corretamente que o Senhor da consciência é Cristo, a pergunta que vem em seguida é: como Cristo exerce senhorio sobre essa consciência? Porque não basta dizer que Cristo é Senhor da consciência, mas como ele exerce esse senhorio das consciências. Essa afirmação que Deus é o Senhor da consciência, ela brota das páginas da Confissão de Westminster, no capítulo 20, o segundo ponto da confissão, nós tiramos exatamente essa expressão. Cristo é o único Senhor da consciência. Cristo é o único que pode determinar os limites da liberdade na consciência de alguém. Só Cristo pode fazer isso. E como é que Cristo faz isso? Então é a segunda pergunta. Ele faz isso por meio da revelação das Sagradas Escrituras. Lutero, o grande reformador, ele chegou a escrever um livro sobre a liberdade. O título do livro é Da Liberdade Cristã. Esse livro foi publicado pela Unesp, é um livro de 1520 de Lutero, mas publicado recentemente pela Unesp. Tem uma versão dele também para Kindle, quem quiser comprar no Amazon. Então, nesse pequeno livro, Lutero chama atenção para uma coisa bem interessante. Ele mostra que a liberdade do cristão abrange todas as coisas e em todas as coisas ele não está sujeito a ninguém, somente a Cristo. Cristo é o único Senhor da consciência. Ele não tem de se submeter a ninguém, somente a Cristo. Mas ele faz isso pela fé. Do ponto de vista da fé, ninguém é Senhor, ninguém pode lhe impor nenhuma exigência de fé, exceto Cristo Jesus por meio de sua palavra. Ao mesmo tempo, Lutero falava sobre a liberdade para servir. Nós já lemos sobre isso. Liberdade para servir, Gálatas 5:13.
Nós somos libertados por Cristo do pecado e do domínio do diabo para o serviço cristão, para servir a Deus. E enquanto que Lutero está dizendo de um lado, que do ponto de vista da fé, nós não estamos sujeitos a ninguém, mas ninguém mesmo, isso deve ser falado taxativamente. Ninguém tem o direito de impor sobre nós nenhum artigo de fé. Só Cristo pode fazer isso e ele faz por meio da sua Escritura. Mas agora, do outro lado, Lutero diz que com a mesma severidade, nós estamos ao serviço de todo mundo. Se de um lado ninguém é senhor de nossa consciência, do outro lado nós somos chamados pela liberdade cristã para o serviço a todas as pessoas, pelo amor, pela regra do amor. Então, de um lado funciona a regra da fé, só Cristo é Senhor. Não podemos aceitar que ninguém imponha sobre nós regras de fé. Paulo vai falar contra isso em Colossenses, porque rudimentos humanos estavam sendo impostos sobre crentes, como infelizmente muitas igrejas ainda fazem, impondo sobre os crentes regras de fé e de conduta, como se eles pudessem ser agradáveis a Deus por meio dessas regras. Nem o Antigo Testamento impõe sobre nós essas regras para sermos agradáveis a Deus. Nós somos agradáveis a Deus somente pela fé em Cristo Jesus e a obediência evangélica à lei de Cristo Jesus. Então, Lutero é bem enfático nesse livrinho, em realmente afirmar, do ponto de vista da fé, não estamos debaixo do senhorio de ninguém, somente de Cristo, mas do ponto de vista do amor, nos tornamos servos de todos. Então, liberdade sim, mas para servir, para a glória de Deus e para serviço do próximo. Quem conhece a história de Lutero, pensando sobre a vida dele, e até o filme de Lutero também conta isso, claramente percebe que Lutero era um homem que vivia cheio de medos de si próprio, do juízo de Deus, da condenação. Então, nesse livro ele vai explicar essa liberdade como sendo a liberdade também do medo, da preocupação, da ansiedade, né, que domina a mente das pessoas. John Owen é outro nome também, ele aplicando aquilo que a confissão já falava sobre Cristo ser o único Senhor da consciência. John Owen diz o seguinte: somente o que Deus ordenou em sua palavra deve ser considerado obrigatório. Em todo o resto pode haver liberdade de ação. Então, isso é aquilo que a gente chama de aspectos adiafóricos, né? É aquilo que a Bíblia não tratou e deixou isso na sabedoria cristã, e de vez em quando até aspectos da palavra de Deus que são não são claros, hein? São ambíguos, duvidosos. Então, alguns aspectos devemos realmente ter cuidado de não chegar com um peso muito forte que não é claro nem na palavra de Deus acerca disso. Então, John Owen identificou então essas duas áreas da consciência. Então, na área da consciência, em que eu não posso ter uma ação livre, minha ação está determinada e limitada pelo senhorio de Cristo revelado em sua palavra, e aquela área da consciência onde Cristo nos deixou com a liberdade, ele não estabeleceu para nós os limites para isso. Então, muitos dons de Deus que estão à nossa disposição no mundo para ser desfrutado como parte das boas dádivas de Deus nesse mundo. Então, naquilo que a palavra de Deus não impôs limite, nós não devemos criar esses limites. Então, o John Owen fala sobre essa obrigação de obedecer a Deus em tudo que ele revela em sua palavra, e nós como cristãos na nova aliança, então nós falamos sobre a obediência evangélica, não a submissão à lei, mas a obediência da vontade de Deus em Cristo Jesus. Não essa obediência evangélica, quando nós falamos,
não é a mesma coisa que obedecer à lei para ser salvo, para ser agradável a Deus, mas é uma obediência na salvação, uma obediência de gratidão. Então, aquele que alcançou o favor de Deus na salvação, ele quer obedecer a Deus como parte da sua vida de gratidão. Alguns crentes em Tiatira, Apocalipse capítulo 2, erraram feio nesse ponto, porque eles pensavam que podiam conciliar as exigências bíblicas com a exploração sexual. Eles achavam que, eu posso fazer qualquer coisa, posso me prostituir, e você vai ler lá no capítulo 2 a carta de Tiatira, que eles estavam se envolvendo em prostituição, estavam se envolvendo em idolatria, e até dizia que assim eles provavam as coisas mais profundas de Satanás, e eles achavam que isso não era incompatível com o fato de que foram chamados para a nova vida em Cristo Jesus, porque uma vez que Cristo já libertou eles do domínio do pecado do diabo, então o pecado não contamina mais. Então eles poderiam viver e desfrutar dessas coisas no pecado. Então isso, versículo 24, né? Ele fala sobre essas coisas profundas lá. Então, nessa outra área da nossa consciência, onde Cristo não impôs para nós os limites de obediência evangélica, então o cristão realmente tem bastante liberdade de ação, como John Owen falou, hein? Liberdade de ação. Ele pode agir com bastante liberdade, uma vez que a Bíblia não exigiu, certo? Não impôs uma proibição, uma restrição. Então nós trabalhamos dentro de um limite um pouco mais amplo. Agora, mesmo não tendo essas restrições bíblicas, isso não significa que então nós vamos desprezar o nosso próximo e o objetivo maior, que é a glória de Deus. Mesmo não tendo as restrições bíblicas, então é um ambiente que há uma relativa liberdade de ação para o cristão, mas essa liberdade de ação não prescinde da responsabilidade com o nosso próximo. Nós já lemos alguns textos que mostraram que nós temos uma obrigação de respeitar a consciência do nosso próximo, aqueles que nós julgamos mais fracos do que nós. Devemos usar essa liberdade para o serviço e também para a glória de Deus. Então, para dar um exemplo, um exemplo que talvez seja um dos mais usados, a gente sabe que pode ser aplicado em inúmeras áreas, com inúmeros exemplos. Mas pegando o exemplo da bebida, hein, que é um exemplo clássico, a Bíblia não impôs limite de alguém fazer uso de bebida alcoólica, e nem poderia fazer. Você imagine a Bíblia impor restrições para que uma pessoa não fizesse uso de bebida alcoólica, enquanto que a própria Bíblia está fazendo uso dela, hein? Está colocando não somente como parte da liberdade, mas até como parte da vida mesmo do povo de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, quando eles iam celebrar na presença de Deus no tabernáculo, Deuteronômio 14, eles faziam uso de bebidas fortes, além do vinho. Então, só mesmo forçando demais para tentar dizer que o vinho não era uma bebida embriagante. Então, tanto o vinho era embriagante, como bebidas fortes eram embriagantes. Mas Deus não impõe restrições, porque isso era parte da vida comum, né? Era parte do viver comum, era a bebida disponível, por exemplo, entre os povos antigos. Então não fazia sentido a palavra de Deus impor restrições a isso. Do outro lado, a palavra de Deus impõe não restrição ao consumo da bebida, mas impõe restrição à embriaguez. Nós lemos em várias passagens, Efésios 5,18, por exemplo, que não devemos nos embriagar com vinho. O apóstolo Paulo, dando as ordenanças
para a escolha de homem para o episcopado na igreja, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, ele diz que não deve ser dado a muito vinho. Isso é outra forma de dizer, pessoas que talvez nem chegue a se embriagar, mas ele é uma pessoa que dificilmente poderia fazer um julgamento apropriado de situações, porque ele está sempre entregue à bebida, que enebria, que dificulta um bom julgamento. Naquele caso de Nadab e Abiú, por exemplo, você vai ler lá em Levíticos 10, depois de ocorrido aquele fato, Deus impõe restrições ao consumo de bebida alcoólica durante o serviço, a bebida do vinho, né? Durante o serviço de sacerdote. Alguns sugerem que isso pode ter sido a causa de Nadab e Abiú terem realizado o seu trabalho de um modo não ordenado, né? Usando um fogo que não era aquele que estava ordenado na lei para o serviço de sacerdote. E isso teria sido então em razão de terem bebido e não conseguiram fazer um bom julgamento sobre essas coisas. E realmente é possível isso. Então, isso há restrição. Então, para o consumo exagerado de bebidas e o consumo impróprio em determinados momentos. E o apóstolo Paulo até nos dá diretrizes também, desse capítulo 14 de Romanos, por exemplo, que nós devemos estar sempre olhando e pensando na consciência do outro. Então, de vez em quando, eu vou deixar de beber, por exemplo, não em razão de eu achar que é pecado, mas em razão de não querer provocar escândalo e não querer golpear a consciência daquele irmão que tem dificuldade, por exemplo, com aquilo, hein? Então, eu acho que nós, nesse âmbito onde a liberdade cristã é bem abrangente, onde a palavra de Deus não impôs restrições, e nós podemos usar a sabedoria cristã para fazer uso da liberdade cristã de maneira apropriada, mas ainda assim nós não estamos livres para fazer conforme a nossa vontade. Por quê? Porque nós já recebemos certos limites que vão nortear essas áreas de nossa vida, onde nós não temos prescrições bíblicas, restrições, proibições específicas, mas nós temos essas prescrições maiores que devem nortear as nossas ações. Então, onde há liberdade de ação, onde não há proibição bíblica, a liberdade de ação, como o Dionoi falou, mas eu ainda preciso aplicar aqui o nosso alvo de glorificar Deus, comida, bebida, qualquer outra coisa, para a glória de Deus, e também para o serviço do meu próximo e para o respeito à consciência do meu próximo e dos mais fracos por amor. Então, se de um lado, do ponto de vista da fé, ninguém pode impor nada sobre nós, ninguém absolutamente, só Cristo, naquilo que Cristo não ordenou diretamente, a regra do amor nos chama realmente ao serviço a todas as pessoas e ao bem de todas as pessoas. Então, liberdade para agir não é liberdade para ofender, para golpear o outro. Isso é importante falar porque há uma tendência de muitas vezes o perigo de descambar, de a liberdade cristã descambar no desregramento, por exemplo, o uso de bebida descambar na embriaguez e no escândalo. Então, realmente existe esse erro, mas nós não devemos agir como os fariseus na época de Jesus. Onde havia um risco de um mandamento ser quebrado, ele colocava uma cerca em torno do mandamento e os servos de Deus eram privados dos dons de Deus, porque sob pretexto de evitar que quebrasse o mandamento. Não, Deus não nos ensina isso. Deus nos ensina a nós lidarmos apropriadamente, fazermos bom uso dos dons que Ele nos dá e obedecermos ao mandamento. Então nós temos as duas coisas. Então devemos realmente ter muito cuidado com isso. Então a advertência que fica é essa. Ter muito cuidado para que nós não pensemos que não há limite nenhum nas ações da liberdade cristã, porque é uma área que Cristo não deu ordenança direta e ninguém tem domínio sobre nós. Então, não estamos completamente livres, mas nós estamos
limitados para não cair no exagero do pecado, não cometer pecado, mas também limitados pela glória de Deus e pelo bem do nosso próximo. Mas outra advertência também é que a gente não imponha restrições sobre as pessoas que a Bíblia não fez. Às vezes, pessoas têm dificuldade com alguma coisa, e porque eles têm dificuldade com alguma coisa, então eles já querem impor sobre as pessoas que as pessoas não podem fazer uso daquilo, porque ele tem problema com aquilo, ele acha que aquilo é errado, mas nem Deus impôs restrições sobre aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado também para não impor sobre outras pessoas restrições que a própria palavra de Deus não fez. Isso seria farisaísmo, hein? Lembre-se, se alguém saísse lá na rua e tocasse num corpo morto, quando voltasse tinha que se purificar. Isso era a lei. Os fariseus fizeram mais do que isso. Eles diziam, bom, como existe o risco de, indo lá fora, alguém sem querer tocar no corpo morto, então fica a regra estabelecida que vindo da rua tem que lavar as mãos. Marcos 7 fala sobre isso, né? Então tinha aquele costume de lavar as mãos antes de comer. Isso era uma imposição dos judeus. A lei não exigia que toda vez tivesse que lavar a mão. O ritual de purificação era no caso de contaminação com o corpo morto. Então, mas os judeus, para proteger o mandamento, incluíram essa regra e impunham essa regra sobre as pessoas. Isso realmente não pode acontecer. Então, se você tem dificuldade com algumas coisas, então você não faça. Se você tem dificuldade com a bebida, como eu já mencionei, outros casos tem a questão do cigarro, tem a questão de ouvir uma música de bandas que não são evangélicas, de ir à praia, de ir ao campo de futebol. Então, se você tem dificuldade com essas coisas, não faça, porque o que não é feito com fé é pecado. Então, você não vai fazer. Mas, por favor, não acho que você tem que impor isso sobre os outros, porque a sua opinião é de que não pode fazer. Você deve estar bem seguro se a palavra de Deus proíbe, porque onde a palavra de Deus proíbe é Cristo exercendo o seu senhorio sobre a sua igreja, tá bom? Onde Cristo não impõe essas restrições, por favor, não imponha sobre os outros, mesmo que você tenha problema com isso. Você deve buscar a graça de Deus para ter boa compreensão e respeitar a consciência do seu próximo, tá bom?